Bom, a gente está conversando com o Marcos Sungaila, da Savan Tecnologia, e o podcast da Tempo Real Eventos de hoje vai falar sobre as certificações Linux, especificamente as certificações Red Hat. Marcos, obrigado pelo seu tempo, por nos conceder essa entrevista. Tudo bem? Tudo bem, e você, Anderson? Como anda? Tudo certo, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Antes de falar um pouco das certificações, dá uma contextualizada no mercado, na evolução do Linux, para os nossos ouvintes. Bom, muita gente vem ouvindo falar de Linux já há um bom tempo. Tá? O Linux ele é um sistema operacional que surgiu na década de 90. Inicialmente, em 1981, ele surgiu como resultado... Desculpe, 1991, ele surgiu como resultado de um projeto acadêmico. Um finlandês de nome Linus Torvalds, ele desenvolvia um sistema básico para interação com o equipamento, com o computador. É um chamado kernel. Isso dentro de um projeto acadêmico. Por orientação do professor, de algumas coisas, ele liberou esse código como um projeto aberto. E muita gente se interessou e começou a incrementar esse recurso, melhorar suas funcionalidades. Isso deu origem ao sistema operacional Linux propriamente dito. A primeira distribuição ela surgiu quase um ano depois, onde ela englobava já esse programa desenvolvido pelo Linux, o kernel, e uma série de outros programas independentes que juntos fizeram um sistema operacional que você pudesse instalar em uma máquina e trabalhar com ele de uma forma tranquila. E os profissionais do mercado, como foi que eles se colocaram nos estudos à frente para entender, para melhorar o Linux? Bom, primeiro, assim, a maioria dos profissionais que começaram com Linux na década de 90 eram profissionais que já conheciam de alguma forma sistemas Unix. Tinham algum conhecimento, já trabalhavam com Unix em outras plataformas, como IBM, como Sun, como HP. E utilizaram o Linux como uma forma simples de implementar recursos do mesmo padrão. Nessa época não existia esse assunto todo de certificação voltado para o profissional, bem no começo. Não, na década de 90 existiam não certificações, mas treinamentos desses grandes fabricantes. Essas grandes empresas como IBM e HP, elas tinham cursos especializados no seu sistema operacional. E não era uma coisa que pudesse ser utilizada ou aproveitada em grande parte para outro sistema. As certificações elas foram surgir já no final da década de 90. E aí sim começou a ter uma preocupação em tentar entender e disponibilizar dados para medir o conhecimento de seus profissionais. E como é que está agora as certificações? Qual que é realmente o valor da certificação? Quais são os tipos de certificação? Bom, basicamente a gente precisaria entender que existem hoje 3 certificações no mercado. Uma que perdeu muita força, que é a certificação SUSE. Ela passou aí um bom tempo sem grande referência devido à forma como a Novell tratava o produto e o sistema operacional. Então foi por isso que ela perdeu força. Perdeu muita força em função disso. Certo. A segunda certificação, que é muito mais conhecida e é muito abrangente, é a da LPI, que é o Linux Professional Institute. LPI, ok. É uma certificação muito abrangente. O conteúdo que ela coloca é um conteúdo interessante e, principal ponto, ele sempre é atualizado a cada 2, 3 anos. O foco principal do profissional LPI geralmente são empresas pequenas. São aquelas pessoas que precisam entender e disponibilizar os dados, falar assim, olha, eu conheço Linux, eu fiz uma prova e está aqui a identificação do que eu sei. E a terceira? E a terceira, aí sim, a mais abrangente e a mais reconhecida no mercado, é a certificação da Red Hat. Como é que o profissional hoje ele opta? Por exemplo, dá para você traçar um perfil? Olha, se você tem esse perfil, é melhor você ir para a LPI. É possível fazer assim? Na verdade, ou Red Hat. O perfil não está muito voltado, ou ele não é muito elaborado em função do profissional, da pessoa em si, dos conhecimentos da pessoa, do técnico, mas sim em que tipo de empresa ou com tipo de soluções o profissional quer trabalhar. Se a pessoa tem interesse em trabalhar em uma pequena empresa,
muito provavelmente a gama de recursos, as soluções, os problemas que ele vai enfrentar são muito pequenos em relação a tudo que existe no mercado. A certificação NPI ela é muito abrangente e ela atende plenamente uma pessoa que trabalha numa pequena empresa. Quando a gente passa para um profissional de uma empresa média, a gente já muda completamente a situação. Você tem primeiro uma integração muito grande com outros sistemas operacionais. Então, troca de informações com Windows, não apenas como o servidor de arquivos, esses recursos, elas são muito maiores em empresas médias e grandes. Já não é o foco do que acontece com a certificação NPI. A Red Hat desenvolveu uma certificação baseada em padrões de mercado para essas empresas, médias e grandes. Então, o que a gente tem dentro de uma certificação Red Hat é exatamente essa visão. Eu vou atender a empresas que possuem uma demanda muito maior para poder trabalhar e profissionalizar esses técnicos que vão trabalhar com isso. Certo. Então, se o cara quer grandes desafios, ou se está envolvido em grandes desafios, Red Hat. Eu diria que sim. Desafios não tão grandes, no entanto, mesmo assim também importantes, como o desafio tem que ser, ele pode partir para a linha LPI. SUSE, esquece então. A SUSE ela foi comprada, a Novell foi comprada por uma empresa, a Attachmate, o ano passado. E a Attachmate separou a SUSE, antes uma marca interna da Novell, como uma empresa independente novamente. Tá. E existe uma promessa no mercado de que ela deva se erguer, mas a gente avalia que isso deva levar de 3 a 5 anos para ela ter novamente alguma presença no mercado. Se ela conseguir, deve ser esse mais ou menos o período. Legal. A Savant ela é Business Partner da Red Hat. Sim. Quais são os tipos de certificações Red Hat que a Savant oferece? A certificação Explica aí essas certificações, tem tantos nomes, né? É verdade, a gente quando começa a olhar parece uma sopa de letrinha. As certificações Red Hat, elas basicamente são divididas em 3 áreas. 3 áreas. A parte de infraestrutura básica, que são as certificações RHCSA, que é o Red Hat Certified System Administrator, e o RHCE, que é o Red Hat Certified Engineer. As outras certificações, elas já são certificações mais avançadas. A próxima certificação que nós temos é a certificação RHCDS, que é o Red Hat Certified Data Center Specialist. O RHCSS, que é o Red Hat Certified Security Specialist. E a certificação top, que é a Red Hat Certified Architect, que é o RHCA. Essa daí é a Bam Bam Bam. Na verdade, para chegar a essa certificação, você praticamente precisa ter todas as anteriores. Com exceção Então são de 5 certificações, é isso? São 5 níveis de certificação. RHCA, RHCE, Desculpe, RHCSA, RHCSA, RHCE, RHCSA, RHCE, RHDC, RHCDS, que é o Certified Data Center Specialist, o RHCSS e o RHCA, que é a e o Top Top. RHCA. Explica um pouco para nós. O RHCA Vamos lá. é a porta de entrada? O RHCA é a porta de entrada. Tá. Se você é um profissional que trabalha com sistemas Linux, o RHCSA é exatamente o seu nível inicial. Essa certificação ela é voltada para avaliar seus conhecimentos sobre o sistema operacional. Tá. Como você trabalha com o sistema operacional, como você trabalha com o equipamento, como você trabalha com atualizações e uma série de recursos voltados para o equipamento e a integração com o sistema operacional propriamente dito. A partir do momento que você avança, você sobe no seu sistema e tem mais conhecimento, a gente geralmente passa